Oi, oi! Esse vídeo é para você que está assim, ó, no meio da bagunça, subindo pelas paredes, buscando ajuda, recurso, socorro para botar a casa em ordem, porque está assim, perdida, não sabe por onde começar. Então vamos lá. Recentemente, cerca de alguns 3, 4, 5 meses mais ou menos, eu me mudei e eu me senti assim nessa mudança, porque eu me mudei de casa com 2 crianças pequenas. E eu até tive ajuda, né? Uma semana a minha irmã ficou aqui comigo, na outra semana a minha sogra ficou comigo pra ficar de olho nas crianças enquanto eu tentava desencaixotar as coisas da casa. E bem no final das contas, vou admitir pra vocês assim que eu acho que eu tive um pouco mais de trabalho com a ajuda delas, porque elas estavam aqui para me ajudar com as crianças, só que as crianças ficavam transformadas na presença delas, assim, as crianças queriam chamar atenção, então ficavam meio assim marotas, sabe? Meio mal educadas, assim, né? Tava difícil de lidar com elas, elas queriam chamar atenção. E elas também, queridas, estavam se adaptando a um novo ambiente, então tava difícil. E, como eu tava falando, eu tive essa ajuda para elas ficarem de olho nas crianças enquanto eu organizava a casa, e no fim eu tive que organizar a casa e ainda tentar educar as crianças no meio daquele caos que tava, né? Porque as crianças meio que estavam tomando conta de tudo. E aí, logo segunda semana e meia, terceira semana, assim, que elas voltaram para casa delas e eu acabei ficando sozinha com as crianças enquanto meu marido ia para o trabalho e tal, eu fui vendo que eu conseguia colocar a casa em ordem de um jeito melhor, assim, sabe? Mais acelerado até, porque as crianças estavam se acostumando, já estavam no seu habitat natural, e eu também tinha um pouco mais dessa liberdade, assim, de ir organizando as coisas com calma, sabe? E pensando onde que eu ia guardar cada coisa, como que eu ia organizar cada coisa e tal. Então, essa dica que eu vou dar aqui no vídeo, compartilhar com vocês, foram algumas dicas que eu executei enquanto estava organizando a minha casa dessa mudança, e eu, de fato, vi muita diferença ao executá-las, tá? Então, a primeira coisa, para você que está assim no meio do caos, é você, assim, parar para entender o porquê você chegou nesse caos. É por causa de uma mudança? Ah, é por causa de um bebê que nasceu? É por causa de alguém que ficou doente? Ou é porque é sempre assim? Quando a gente para entender o porquê, a gente consegue entender se isso é uma fase, se é passageiro, se foi um descuido, se foi um momento ou se é um problema que eu preciso prestar atenção, né? Porque a ordem, ela é uma virtude. E se estou no caos agora, é porque eu fugi um pouco dessa virtude. Mas qual foi o motivo que me deixou fugir dessa virtude? Foi porque de fato eu não tenho ela e preciso conquistar? Ou foi porque de fato fiquei preocupada com outras coisas? Ou de fato eu estava preocupada? Ou enfim, estava cuidando de coisas que eram um pouco mais importantes, né? Por exemplo, pessoas, estava cuidando de pessoas e a minha casa acabou ficando de lado. Então, primeira coisa, pense nisso. A segunda que eu quero te dizer é que é difícil buscar ordem, é difícil buscar essa virtude da ordem, mas é muito mais difícil viver sem ela. Porque é muito mais difícil você não se sentir acolhida no ambiente, é muito mais difícil você querer uma coisa e não saber onde tá, é muito mais difícil você chegar e ver aquela casa toda bagunçada e não conseguir descansar de fato vendo aquela bagunça. É muito difícil estar nesse ambiente bagunçado e nem se sentir incomodada, por exemplo, porque você já se acostumou com aquilo, então já tá vivendo na indiferença, o que também é uma coisa bem complicada, né? Então, para pra pensar. Se foi sempre assim, se não é, e aí tentar buscar, né? Essa virtude da ordem, essa coisa que você vai ter que lutar todos os dias para buscar. Até porque tem várias coisas associadas, né? Normalmente uma casa bagunçada, ela tá ligada com pessoas que estão com a mente bagunçada, às vezes com a vida financeira bagunçada. Então, uma coisa, um desastre vai puxando o outro. Então, é importante a gente parar para pensar e ir colocando as coisas no lugar, tá? A partir do momento que você aprendendo isso e entendendo o que de fato aconteceu, é bom a gente ter um plano de ação, assim, rápido, né? Pra gente tentar colocar a nossa casa em ordem o mais rápido possível. E claro, vou dar essas dicas para você fazer isso, fazer aquela organização mais rápida, mais power, para assim dar uma geral bem rápida, mas não se apegue nisso para sempre. Busque isso como aquele remédio. Sabe quando você tá com uma dor de cabeça e daí você precisa muito de um remédio para passar? Essas estratégias que eu vou dar é isso, é para passar aquela dor de cabeça. Mas se você não tem uma boa alimentação, uma rotina boa, uma boa estratégia, um bom cuidado, a dor de cabeça vai voltar. E daí você sempre vai estar recorrendo a esse remédio. Até que um dia você pode, o teu corpo vicia naquele remédio e ele não traz mais resultado, entendeu?
Então é importante você ter aquele remédio quando precisa, é importante, ele salva vidas, mas é importante você viver com bons hábitos para que você deixe de ter essa dor de cabeça, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu comecei a perceber é que quando eu passava muito tempo assim num local, eu me distraía, né? Então, por exemplo, eu tinha que organizar todas as roupas da mudança, todas as minhas roupas, todas as roupas do meu marido, das crianças. Então, eu até pensava, não, hoje o meu foco do dia vai ser as roupas. E aí acabava que o restante da casa ficava assim, né? E aí alguém ia precisar tomar uma água, não sabia onde estava o copo, alguém ia precisar comer, não sabia onde estava a comida. E aquela coisa ia se bagunçando. Então, dos métodos que eu fiz, que me ajudou muito, é ir mudando de atividade a cada 15 minutos. Parece loucura? Parece que você vai ficar igual uma barata tonta no meio da tua casa? Parece, mas acredite em mim, façam um teste se assim for preciso. Você vai conseguir, assim, ter um domínio maior das coisas, porque você não vai se acostumar naquele ambiente que você tá? Então, digamos aí, olhe para sua casa agora, que está toda bagunçada, e veja o que você precisa fazer. Você precisa dobrar roupa, pôr roupa a lavar, estender roupa, lavar a louça, limpar banheiro, limpar chão, organizar brinquedo, organizar sofá. Você precisa fazer tudo isso? Então, você vai se propor a 15 minutos em cada atividade, tá? Então, vamos lá. 15 minutos lavando louça, cronômetro. Coloca lá o timer, liga. Deu 15 minutos, não importa se tu tá enxaguando a louça, se faltava uma colher, se faltava pouca coisa. Deu 15 minutos, você para aquela atividade e vai para outra. Vai pro banheiro. Liga o timer de novo, 15 minutos, faz o que puder. Quando despertar o timer, sai do banheiro e vai pro quarto. Mais 15 minutos, faz o que puder. Nisso já deu 45 minutos. Aí você descansa por 10 minutos. Mas esse descanso não é você sentar no sofá e pegar o celular, olhar o Instagram. Não, esse descanso é você tomar uma água, tomar um chá, tomar um café, comer uma coisa, olhando para aquilo que você precisa fazer. Então, por exemplo, assim, você tava lavando a louça, né? Tu só lavou a louça, a cozinha tu não conseguiu concluir. Então, o teu descanso vai ser 10 minutos para tomar um chá, comer uma bolachinha, enquanto você fica olhando, ó, a louça, o fogão, louça para secar, aquele armário para limpar, aquela bancada para organizar. Quando deu teus 10 minutos de descanso, você vai voltar mais 15 minutos na cozinha, mais 15 minutos no banheiro, mais 15 minutos no quarto. Quando for acabando isso, você vai mudando o conto, tá? Essa atividade é legal porque você vai mudando o foco. Você pode ir fazendo com as crianças por perto, porque você vai ter 15 minutos focado. Mas se a coisa estiver muito crítica, peça ajuda de alguém para ficar com as crianças onde você tem esse hiperfoco de organizar tudo, né, e dando essas estratégias de pausa, né. Outra coisa que funciona muito quando tem muita coisa fora do lugar, por exemplo, é na sua sala e tá cheio de calçado, ou é a cozinha e tem coisa da sala, sabe quando as crianças vão levando uma coisa de um cômodo pro outro? Pegue na sua mão uma sacola, ou uma caixa, um cesto, qualquer coisa, e vai andando com essa sacola junto contigo no decorrer da casa. Então entra pela porta de entrada, olha naquele local, tudo que tem ali e que não pertence ali. Tem calçada ali, tem bolsa que não fica ali, tem, sei lá, um porta-retrato que não é ali, tem uma vela que não é ali, sei lá. Vai colocando tudo que você vê naquele local que não é ali dentro dessa sacola. Aí você também liga 15 minutos para fazer isso, tá? Vai na sala, dá uma geral, olha tudo que tem na sala e que não pertence à sala e vai colocando naquela sacola. E aí, conforme você vai voltando nos cômodos, você vai devolvendo aquilo pro lugar. Então, tu botou o chinelo dentro da sacola e chegou no quarto e tu guarda o chinelo dentro do guarda-roupa, então tu vai pegar o chinelo e vai guardar dentro do guarda-roupa. E essa dinâmica de 15 minutos, você vai conseguir andar a casa toda e ir organizando ela, tá? E se você está conseguindo, assim, andar com a casa em ordem, já conseguiu fazer tudo isso, mas ainda sente que a sua casa tem muita bagunça, do tipo, tem muita roupa desorganizada no guarda-roupa, tem, sabe, aquela bagunça assim meio escondidinha nas gavetas, nos armários e tal. Você vai pegar esses 15 minutos que você vai se propor a fazer uma vez por dia, durante todos os dias por um mês, incluindo sábado e domingo, para dar uma geral.
Então você pode começar com 15 minutos na casa toda, depois você começa com 15 minutos no quarto todo, depois você começa com 15 minutos naquele armário, 15 minutos naquela gaveta, você vai pensar assim, são só 15 minutos e são só essa gaveta. É só essa gaveta. E aí você vai tendo aquele ânimo, sabe? Não se pega a fazer tudo de uma vez ou tirar tudo de um lugar e depois não dá tempo de colocar, que isso é desanimador pra caramba e a gente não dá conta, tá? Então, espero que essa estratégia dos 15 minutos com descanso, assim, um descanso ativo, não é sentada, não é olhando o celular, é olhando para o ambiente esse descanso, tá? É você tomando uma água, um chá, mas olhando o que você vai ter que fazer, que aí quando o seu time de descanso acabar, você já sabe por onde voltar, o que fazer, entendeu? E isso vai te ajudar bastante. E no mais, buscar, né? Isso, confira aqui no canal, já tem vídeos de manter a rotina, manter a organização, para vocês conseguirem manter isso depois de vocês conseguirem dar essa geral extrema quando a casa tá assim, à beira de uma loucura, tá bom? Espero que essas dicas ajudem vocês. Se vocês fazerem elas por aí, me contem também, tá? Que eu vou ficar muito feliz em saber. Um beijo e até mais!